os meus assistentes não são bons. Vamos iniciar novamente. Vamos lá, pessoal. Vou ler uma carta psicografada aqui para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Jamais sintamos desanimados quando os obstáculos da vida nos põem à prova, submetendo a nossa razão às mais diversas formas de questionamento interno. Quando o seu espírito repousa, sem ser exclusivamente na busca por justificativas de suas dores sofridas, caminhando no cântico choroso, qual uma criança que desencontrou com sua mãe, só faz para si o lamaçal do entrave que lhe suspende da marcha do progresso. Torna-se necessário levantar seu olhar em volta e principalmente para dentro de si, buscando a todo esforço as portas que lhe conduzem à apreciação das dádivas que sustentarão a gratidão, com vibração que mais lhe aproxima daquele que tudo criou. Olhar as flores, o entardecer, é uma dádiva. Ouvir o mundo é uma dádiva. A capacidade de criar, de pensar, existir, são ainda grandes dádivas, das quais jamais deveremos deixar de agradecer. Do momento que acordamos ao momento que seguimos ao sono do repouso. Tornem, com essas simples ações, um espírito leve, engrandecendo o nosso padrão vibracional e afastando utilidades como o orgulho, como a vaidade e como a autoflagelação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Eita! Depois, se der tempo, eu falo os recadinhos de novo, né? A gente não gravou. Outra hora a gente fala também. No sábado a gente fala também. 5 estrelinhas, por favor. Gente, vamos falar então um assunto bem difícil, né? Eu sei que é difícil a gente falar sobre as nossas dores, né? A dor, um processo educativo para a nossa evolução. Ninguém permanece indiferente quando a dor chega, né? Não importa por quais caminhos ela nos alcance. Sempre é presença contundente, alterando os nossos sentimentos, comportamentos. De toda forma, a dor sempre será instrumento para o nosso aprendizado. A dor ensina e nós aprendemos. Se não aprendemos no amor, a gente aprende na dor, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Mas é só na dor que a gente aprende. O tempo passa e entendemos que tudo é necessário e que Deus estava o tempo todo ao lado, nos amparando pelo amor que Deus não tem. Deus permite que haja dor. E isso é uma pergunta que inúmeras vezes a gente faz, né? Por que Deus permite a dor? Se nós somos uma cadeia de vidas ligada à grande vida. Porque Deus permite nós enfrentarmos o sofrimento e a dor. Por quê? Por que quando a gente perde um ente querido, né? Porque uma doença, porque um reverso financeiro, um problema afetivo, amoroso, separações, porque uma inibição física, por quê? Quem nunca fez essa pergunta, né? Porque esses são os recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a nossa alma.
Se não fossem essas intempéries, as dificuldades, gente, a gente estaria ainda onde? Se não fossem essas dificuldades da nossa vida. A gente estaria ainda lá na caverna, né? Fazendo fogo na pedra. Se não fosse pela dor. Sem aprimorar a nossa inteligência, sem embelezar os nossos sentimentos. Esses desafios da vida é o que nos proporcionam a existência. Quantos de nós sofremos? Quantos de nós temos as nossas dores físicas, as nossas dores morais? Quer a gente aprenda, quer a gente não aprenda, só a dor ilumina, em especial, o nosso coração. É difícil a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente quando a gente passa por um momento difícil, que a gente começa a refletir mais, né, sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, o que a gente está fazendo no nosso corpo. A dor faz parte da nossa existência. Na doutrina espírita, aprende-se ser ela um processo educativo para a evolução. Mas diante da nossa visão embaçada, do homem imperfeito, é ainda considerado um tormento, o qual nós tentamos evitar o máximo possível. A gente tenta evitar a dor dos filhos, a gente tenta evitar a dor dos pais, os pais tentam evitar a dor dos filhos e dos netos, e enfim. A gente já reparou que a gente tenta evitar ao máximo que eles sofram? Mas o sofrimento, muitas vezes, é o nosso despertar, né? É a nossa caminhada. A gente não pode caminhar pelo outro, né? É extremamente raro encontrar na Terra alguém regozijando a dor. Quando ela ocorre, muitas vezes é tida como castigo ou mal. Esse posicionamento humano ocorre por ainda o homem não ter entendido a real utilidade da dor, principalmente para o nosso aperfeiçoamento moral. Diante dela, a fim de conseguir vencer o sofrimento, o ser é obrigado a olhar para si. É vencer aquilo que põe em estado de aflição. Autoconhecer-se para superar-se. A dor moral é o que mais a gente recebe aqui, as pessoas, né? Sensação de culpa, sensação de arrependimento, poderia ter feito mais. E muitas vezes a gente precisa olhar para dentro. É isso que a doutrina sempre nos traz. É preciso olhar para dentro, senão nós não vamos encontrar. O papel da dor em relação ao autoconhecimento é a aprendizagem para a transformação do ser. Conforme Leon Denis, a dor pode ser física ou moral. A primeira produz sensações, a outra sentimentos. A dor física existe só pelo simples fato de a gente estar na carne. Né? Só pelo simples fato de a gente já estar aqui na carne, a gente já sofre. Por tudo. Às vezes é por coisas pueris. Neste caso, ela é um aviso do corpo de que algo irá acontecer, ou já acontece. É preciso tomar alguma providência. É um sofrimento desagradável, penoso, causado por alguma disfunção orgânica. A dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais, equivocados anteriormente adquiridos, e que já não servem mais para o ser. O padecimento, a mágoa de pesar, a amargura, ocorre no íntimo de cada um. Essa dor, muitas vezes, as pessoas me perguntam, meu Deus, mas eu tenho tudo, eu tenho uma vida boa, mas eu sinto um vazio, uma dor inexplicável. A gente tem que entender que essa dor, muitas vezes, vem de várias existências que a gente teve. Né? A depressão, são dores da nossa alma, que a gente traz para nós aprendermos. Às vezes com sofrimento, às vezes a gente precisa nos impor em algumas situações, principalmente físicas, né? Vamos falar aí de
um vício, a gente sabe que é errado. A gente sabe que é errado. Sabe que prejudica. E por que a gente faz? Então, assim, às vezes, pensando na evolução em si aqui, né, como a gente estuda a doutrina, a gente sabe que a gente precisa se esforçar, né, para enfrentar essa prova, porque essa prova veio para a tua vida nessa existência, mas que provavelmente você já passou por ela em alguma existência anterior e hoje você traz também essa prova. Podes mudar? Podes mudar, com esforço, vontade. Ao analisar esses tipos de dor, infere-se que a dor é uma advertência. É uma forma de mostrar a necessidade de movimento por parte do ser, de ação. Essa é sua finalidade, compelir para iniciar uma transformação. Será que a gente precisa realmente na dor aprender? Né? Muitas vezes a gente percebe que a gente tem algo, vamos falar de vício que de repente é mais fácil para a gente entender. Será que eu preciso realmente de ter um câncer no pulmão para mim entender que eu preciso parar de fumar? Eu estou prejudicando o meu corpo, prejudicando o meu perispírito. Se não vai ser nessa vida, na próxima a gente vai voltar com algum problema, com alguma coisa. Isso a gente ainda tem que entender esse lado espiritual, né? Que a gente ainda vai, o que a gente faz, a gente vai colher, seja aqui ou seja na próxima. Mas está tudo certo, né? A evolução é eterna, né? Sobre isso, Allan Kardec, em A Gênese, discorre. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-lo. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele para frente, na senda do progresso. Assim, a dor não é castigo. Prova disso, ela não atingir apenas infratores, mas almas virtuosas. Né? Pessoas do bem também sentem dor. As dores. Leon Denis ainda fala: a dor não fere somente os culpados em nosso mundo. O homem honrado sofre tanto como o mal, que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado no seu grau de evolução. Depois estima muitas vezes e procura dor por lhe conhecer todo o valor. Ademais, considerá-la a punição seria olvidar de Deus como o amor infinito. Em verdade, a dor é um processo educativo que visa conduzir os seres à real finalidade da vida, o amor, alcançando pela prática das leis divinas. Isso observe a lição de Vinícius em O Mestre na Educação. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor sobre a multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos, mais ou menos efêmeros, que logramos ao alcançar. São ensinamentos e experiências. São processos educativos geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade da nossa vida. Ainda Leon Denis fala: é apenas um meio de usar que usa o poder infinito para nos chamar a si, ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única, duradoura. E conforme ensina Lourdes Catharine na obra Conviver e Melhorar, se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Nem aqui
nem na próxima. Mas é muito difícil, minha gente. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. Portanto, fica claro, não ser a dor uma penalidade. Leon Denis ainda fala, fundamentalmente, considerada a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Mas de que maneira ela pode educar? A dor é importante aliada no despertar de sentimentos e de padrões comportamentais. Por eles é possível praticar o autoconhecimento e a reforma íntima, proporcionando desta maneira a educação da mente. Ninguém fica indiferente aos efeitos da dor, e isso é o esperado. Ela é propulsão para superar o homem velho. Leon Denis explica que, no meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensina-nos, pelo menos, a não murmurarmos, a não ficarmos acordoados sobre o peso da dor, afastam de nós os nefastos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que muitas vezes a gente acaba cometendo e os nossos pensamentos ficam só naquela dor e naquele sofrimento. Se continuamos a chorar, é sem amargura e sem blasfêmia. A educação proporciona situações dolorosas. Passa pelos sentimentos, emoções, pensamentos e reforma íntima. É o que a gente fala, é a reforma íntima. Sempre é a gente com a gente mesmo. Não, nunca foi o outro. Só que a gente muitas vezes não quer ver, né? Não quer olhar para dentro. É difícil realmente a gente olhar para dentro e admitir certas situações, certos comportamentos, vícios morais, vícios materiais. É muito difícil. Mas a gente é forte, a gente consegue. Dessas palavras, podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar maiores benefícios. Porque a impele as outras descobertas e a mudanças. E bem sabemos que se formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos. Se a gente não se for incomodados, a tendência é acomodar-nos. Por isso que a dor, em diversas fases, no primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós. Quem nunca passou por um sofrimento, ou de um ente querido, que está lá na cama, ou que está passando por uma dificuldade física? Quem nunca refletiu sobre a vida, sobre a doença, sobre o teu comportamento perante a vida? Eu já passei por isso. Inclusive a pessoa, né, também já refletiu. É neste momento que a gente mais percebe. Mas será que a gente precisa chegar lá, na dor extrema, para entender? Para olhar para si? Somente depois de predispor a superação do conforto. Assim, uma das funções da inteligência é de se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar algumas alternativas e soluções para a dor que daí decorre. Quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza os nossos pensamentos e sentimentos? A gente fica focado naquilo? Daí as palavras do espírito André Luiz. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Aqui na casa a espiritualidade sempre fala para nós, né? Ah, se você soubesse como a dor auxilia o espírito, a evolução, o despertar, a limpeza da nossa alma. Muitas vezes a gente sabe da expiação. A expiação é uma dor, né? Que a gente também tem vários aqui assuntos, né, sobre a dor. Daria umas 3 palestras, né? Mas, continuando com o raciocínio, Kardec pondera sobre outros aspectos fundamentais da dor. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, de seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez,
de seus excessos de todas as coisas. Ou seja, somos nós criadores das nossas próprias dores. Não adianta dizer, por que Deus me mandou essa dor? Por que Deus permite a dor? Mas muitas vezes é nós que criamos. Se nessa vida a gente não entende, de repente a gente traz isso de outra vida para tentar entender. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-la. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz em virtude de seu livre-arbítrio, e disso sofre as consequências. Nosso livre-arbítrio. A gente escolhe muitas vezes a nossa dor, escolhe não querer mudar, escolhe não querer olhar para dentro de si. E dói, né? Gente, dói mudar. Com certeza dói mudar. Mas é uma grande oportunidade que a gente está tendo, né? Tá tudo muito rápido, tá tudo muito... As emoções estão... Não sei se vocês percebem, mas tá tudo muito rápido. E a gente tem que estar bem mentalmente, bem espiritualmente, né? Por tudo ainda que vai acontecer aí com essas aflições, né? Vocês percebem que muita gente mentalmente perturbada, né? Às vezes, muitas vezes é a própria alma, né? Percebe isso. Mas a doutrina espírita nos traz muita informação do mundo espiritual para que a gente possa realmente se sentir bem e fazer o nosso melhor. Viver com prazer é o desejo de todos. É óbvio que ninguém, em sã consciência, quer a dor para si, para seus amados. Mas buscar a felicidade de maneira equivocada pode provocá-la. É considerado o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. Nas cartas psicografadas aqui da casa, muitas vezes quando há um choque anímico, onde a gente traz essa energia para o espírito, ele está com dor. Ele vem à mesa mediúnica sofrendo, com dor física. E essa dor física é da onde? Da alma, é ainda ligada ao corpo, né? Então, assim, isso é uma oportunidade que a gente tem aqui de saber cada vez mais como a gente pode se melhorar, como a gente pode livrar um pouco desses vícios morais, livrar um pouco desses vícios materiais que não cabem mais ao nosso corpo. Com a literatura espírita, podemos aprender que a lei da causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os débitos acumulados no decorrer de toda a trajetória evolutiva, através das suas sucessivas encarnações. Assim, a dor que alguém esteja vivenciando é, de fato, a sua própria criação. Porque em algum momento da atual existência ou de anteriores, fez escolhas e opções que distanciaram das leis divinas, responsáveis que são pela sustentação da harmonia do universo físico, do universo moral de cada um de nós. Como é legal a gente poder estudar um pouquinho, gente, entender que muitas das nossas dores de expiação, dores são coisas que a gente traz dessa existência, que a gente já faz outras, né? A gente vai fazendo outras, né? E a gente traz de outras vidas. Né? A gente sabe, quem está aqui estudando sabe disso. Então é hora de olhar para dentro de si e ver o que eu posso mudar. O que eu posso transformar essa dor. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz enfatiza.
Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiação no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio. Salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas. E todos nós imploramos a ausência da dor. Mas seu objetivo não é punir, e sim disciplinar-nos. Porque é ela a autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo. Nem que tenha que ser através da dor, a harmonia vigente no universo jamais cessa de trair os indivíduos para si, a todos possibilitando repetidas oportunidades de reavaliação, de tomada de consciência e de um diferente recomeço. É uma paulada na nossa cabeça, né? Mas é legal quando a gente começa a perceber que a pessoa ela está olhando, né, para si, tentando. A gente precisa tentar mudar. Eu falo sempre em vícios materiais, porque assim, a gente está adoecendo o nosso corpo. E a gente vai chegar no espiritual doente. Então, cabe a nós refletir, por que eu não posso limpar, começar a limpar meu espírito, né? meu corpo? Por que eu não posso adquirir outras virtudes? É a mesma coisa o álcool, né? Eu vou falar assim mais ou menos para a gente ter uma noção, né? Por que a gente às vezes precisa estar lá com um problema no estômago ou internado para a gente tentar entender o porquê que a gente faz certas coisas com a gente mesmo? E é nós que fizemos. Será que nessa vida, se a gente não vir, tá tudo certo, morri e não vim não tenho nenhuma doença? E a próxima? Existência. A gente vai trazer. E a prova virá novamente. A prova virá várias provas para ver se a gente ainda vai cair nela. Porque se a gente veio com essa prova, vai vir de novo, gente. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala para a gente o seguinte: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si, ao mesmo tempo tornar-se mais rapidamente acessível à felicidade espiritual. Fere-se corrigindo-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras e completamente felizes, senão na medida correspondente às nossas perfeições. Ao lerem essas palavras, muitos daqueles que rápida e superficialmente tomam contato com os postulados do Espiritismo podem acreditar que ela cultua a dor ou o sofrimento como forma de encontrar a felicidade. Entretanto, a doutrina espírita primeiramente dilata a nossa compreensão a respeito de Deus. Não é ele um ser punitivo ou vingativo, mas uma inteligência que com supremacia se faz causa primeira de todas as coisas. Em virtude da ótica espírita, ser essencialmente otimista, a dor e os obstáculos deixam com efeito de ser interpretados como castigo para assumirem um papel de instrumentos no nosso aprimoramento, necessário para a nossa evolução. Assim, a existência ganha um sentido muito mais transcendente e dinâmico, porque ensina que todas as criaturas foram criadas com um destino marcado, a perfeição e a angelitude. O erro, deste modo, passa a ser compreendido como um desvio que pode ser refeito a qualquer instante, recalculando a rota no GPS. Vamos recalcular. E se o indivíduo optar pela reparação de seus equívocos, de livre e espontânea vontade, porque a sabedoria divina precisará fazer um uso, porque a sabedoria divina precisará fazer o uso de um mecanismo tão doloroso.
que terá por objetivo pura e simplesmente acordar-lhe a consciência. Esta é a nossa reflexão de hoje. Acordar a consciência. Que possamos despertar, meus queridos amigos. Pelo menos refletir, né? Trazer esses ensinamentos da doutrina, mas também fazer o exercício. Porque, como diz André Luiz, nada adianta também, né, da gente estar aqui estudando e não começar a praticar. Pôr em prática na nossa vida, na nossa casa, nos nossos entes queridos que convivem conosco, nosso pai, nossa mãe, e olhar para dentro de si. Esse é o propósito, o melhoramento. Esperamos que não seja pela dor, né? Mas se for, vamos agradecer, porque esse vai ser a nossa evolução. Tá bom, gente? Dá tempo de ler que eu achei magnífico, um texto de Emmanuel, né, por Chico Xavier, que ele fala sobre não te entregues à dor. Achei agora, então eu acho muito legal. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestade de lágrimas, no teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem o gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura e te ocupa, indebitalmente, e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valioso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém, por agora, te identifica o ideal ou propósitos elevados, não te demore acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo. Trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela a divina sementeira. Se a dor chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato. Não te embenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os destritos do mal. Se arraste, instalando escuro remorso no centro do teu próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças soluçando ou gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. É o que eu tinha para hoje. Gratidão a todos. A gente agora vai iniciar os passos. Vamos fazer uma oração para encerrar e iniciar a segunda etapa dos trabalhos. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão.
Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias, força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmão de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.